Os amados aqui. Para quem não me conhece, eu sou Fábio. Cuido ali, pastoreio uma comunidade de fé ali em Itaboraí e em outras cidades também. Temos a mesma em Angra dos Reis, em Guel Pereira, temos em Levi Gasparian e outros lugares, né? Vamos abrir em Efésios capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios capítulo 1. Vamos ler os versículos 3 até o 14, amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, por quem derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, nele digo, no qual também nós somos a herança de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, também foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Irmãos, podem se assentar. Essa parte da palavra de Deus, ela mostra, resumidamente, do versículo 3 ao 14, aquilo que a gente chama, biblicamente, do supremo propósito de Deus. Ou seja, Paulo inicia esse capítulo 1 falando sobre as bênçãos de Deus. Ele faz uma declaração tão ousada que ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A primeira pessoa que vem na mente de Paulo quando ele entende que a igreja existe é Deus, irmãos. Paulo nos leva para aquilo que a gente chama da centralidade de Deus, da supremacia de Deus, da grandeza de Deus e a beleza de Deus. Paulo nos diz aqui que nós temos um Deus que é o nosso Pai. Amém, irmão? Deus é o nosso Pai. Ele tem todo o direito sobre a nossa vida. Mas Paulo diz que esse Deus, que é o nosso Pai, ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você entender esse grande plano do Pai para a sua vida, você vai entender que as bênçãos de Deus já foram derramadas sobre você. Deus já te abençoou em Cristo Jesus. Tudo que você precisa é olhar e entender quais são essas bênçãos. O que Deus tem? Esse Deus grandioso, esse Deus glorioso, esse Deus criador, esse Deus que tem a nossa paternidade, esse Deus que tem direito sobre a nossa vida. O que ele fez? Olha como Paulo diz no versículo 4, ele diz assim: Deus, o Pai, nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo, irmãos. Deus, no seu plano original, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, diz que no princípio
criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Isso aqui é antes de Gênesis 1. Isso é antes da primeira criação. Aonde que Deus nos escolheu? Antes da queda, antes do pecado, antes do diabo, antes dos anjos se rebelarem contra Deus. O plano de Deus é sempre eterno, irmãos. E se você entender esse propósito eterno de Deus, você vai entender qual é a verdadeira bênção que você tem em Jesus Cristo. Paulo diz: para que Deus te escolheu? Por que Deus me escolhe dentro do seu plano eterno, que Ele faz todas as coisas sem perguntar nada para mim, para você? Paulo diz aqui: é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, quer saber se você é escolhido? É se você é santo, amém? Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, irmãos. Aqueles que o Senhor escolhe, Ele coloca no seu coração um desejo de ser santo. A palavra santo é separado. O que é ser separado? É ser separado de tudo que é comum e mundano, irmãos. Um santo, ele não ama os prazeres do mundo, ele não ama as coisas da carne, ele não ama viver para o seu eu. Então, quem é um santo, na verdade? É alguém separado para pertencer somente a Jesus Cristo. Ele é separado de tudo. Por isso que a visão de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, diz que quando morreu o rei, o texto diz que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Percebe, irmãos? Quem que Isaías vê logo que o rei morre? Ele não viu o povo. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os anjos voando de um lado para o outro, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, irmãos. A santidade de Deus, irmãos, tem que tomar a nossa vida, tem que tomar o nosso viver, tem que tomar a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã. Não tem como dizer que é escolhido se você não vive para a santidade de Deus, irmãos. Como a gente precisa, nesses últimos dias, irmãos, recuperar a santidade de Deus. Há tanta bagunça no testemunho da igreja. Há tanto falso testemunho, há tanta mentira, há tantos ataques contra o nome do Senhor. Há tanta blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo. E Paulo diz aqui que nós somos chamados para sermos separados e irrepreensíveis. Se você é santo, você não precisa de repreensão de ninguém, irmãos. Você é alguém que vive para Deus, na presença de Deus, anda com Deus, é como Enoque, irmãos, que começou a andar com Deus na segunda. Irrepreensível. Deus o convidou para andar de novo na terça, irrepreensível. Na quarta, irrepreensível. Na quinta, irrepreensível. Na sexta, irrepreensível. Quando chegou no finalzinho da segunda parte do sexto dia, já o sábado do Senhor, o Senhor o convidou para voltar para casa, irmãos. E o texto diz em Gênesis que Deus o tomou para si. Irmão, quem é que o Senhor vai tomar para ele, que vai levar para casa, para aquela cidade que o irmão cantou, que João viu, milhares e milhares de anjos ao redor dessa cidade, que tem a rua de ouro, o rio, uma árvore que desce de um lado e para o outro e rega toda a cidade. Não precisa de luz, não precisa de nada. Deus é o iluminador dessa cidade. Quem é que vai, irmãos? É quem vive em santidade e irrepreensível na presença do Senhor.
Como a gente precisa, irmãos, voltarmos à palavra, amarmos a palavra, nos dedicarmos ao Evangelho, a estudar a palavra, e Paulo continua, é para vivermos perante Ele. Para quem você tem vivido? É para o seu marido? É para os seus filhos? É para o seu trabalho? É para o seu carro? É para o seu ministério? Eu vou te dizer, não viva para as coisas que você mais ama. Se lembra do jovem rico? Quando ele foi ao encontro do Senhor, ele falou: Senhor, tu és um bom mestre. Eu sei que tu és um bom mestre. E Deus está contigo. É fácil reconhecer, irmãos, quem é o Senhor. E como o Senhor caminha sobre a terra. Mas o Senhor virou para aquele jovem rico e falou assim: você tem guardado os mandamentos? E ele guardava os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 19. Os nãos, ele sabia: não adulterarás, não darás falso testemunho. Não. Jesus falou assim para aquele jovem: uma coisa te falta. Irmãos, o que falta para você nessa noite? O que falta? É isso que Paulo está dizendo, aplicando na parábola do jovem rico. O que falta para você e para mim? Vende tudo o que tens, dê aos pobres e me segue, irmãos. A gente não quer perder esse modismo evangélico atual que acha que a vida cristã é casa na praia, é carro importado, é uma conta bancária cheia de dinheiro. Não é, irmãos. O caminho ainda é de porta estreita, amém, irmãos? Ainda a porta é estreita, a porta não está larga, irmão. Esse evangelho brasileiro alargou a porta, irmão. Por isso que está cheio. Pega qualquer grupinho na esquina, pinta de preto, bota uma luz, faz um floreio. Não, irmãos. Paulo diz, convida: se você é santo, irrepreensível, você vendeu tudo o que tem para ser dele, pertencer a ele, amá-lo, conquistá-lo, desejá-lo, e nada mais vai substituí-lo na sua vida, irmãos. E o jovem se entristeceu muitíssimo, porque ele era muito rico. Você é muito rica? Você é muito rico? Aproveita para vender tudo, amém? Porque aqui o convite de Paulo, olha só, o texto continua, Paulo diz assim: tudo isso é em amor. Eu não sei o tamanho da sua experiência com o Senhor. Não sei quanto tempo você caminha com o Senhor. Mas eu sei do amor do Senhor. Paulo usa essa expressão aqui para nos colocar de joelhos, em amor. Jeremias diz que em amor ele nos amou eternamente. Com amor eterno eu te amei. E em benignidade eu te atraí. Por que Deus nos ama? Não sei. Quando que o amor de Deus começou? Não sabemos. Porque Deus não tem amor. Teologicamente, de Deus não sai amor, amém, irmãos? Deus, João diz assim, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Se você falar: Deus, eu quero que tu odeie, ele vai falar: impossível. Em mim emana amor, minha vida é de amor. Eu sou a personificação do amor. Deus ama porque ele quer amar. Por isso que a gente não entende por que a gente está até agora com erros e levanta e cai e nega, igual Pedro, nega o Senhor e vai e faz uma burrada e vai para lá e vem para cá, irmãos. É João 3,16. Jeremias 31,3 diz que o amor de Deus Pai é eterno. E João 3,16 diz assim: Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu a manifestação do amor de Deus Pai, é revelada
na encarnação da pessoa do Deus Filho. Irmãos, quando o Filho nasceu há 2000 anos atrás, Deus estava dizendo: é o meu amor. Agora você pode tocar o meu amado, pode andar com o meu amado, falar com o meu amado, sorrir com o meu amado. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não. Você tem noção? É não pereça, amém, irmãos? Conhecer o amor do Pai revelado no Filho é para nunca mais você ir para o inferno. Deus revela o amor, a palavra grega é ágape. Tem 3 expressões gregas para amor. A primeira é a expressão fileu, que tem acontecido entre mim, o pastor Armando, que eu conheci, não tem 3 meses, a esposa dele, a esposa do pastor. Esse amor é o amor de irmãos. Não é interessante que você ame uma pessoa que você não vive com ela? Você vive pouco com ela e quando você se encontra, você se abraça, se beija, né? Compartilha coisas do seu dia, da sua vida. Não é esse amor fileu que Paulo está dizendo aqui. Segunda expressão para amor é o amor eros, que é só para quem casou. Por isso que tem que casar para ter vida sexual ativa. Quem não é casado não pode contrair matrimônio. Tem que assinar o papel. Amém, irmãos? Amor conjugal é para quem assinou o papel. Amém? Amém, jovens? Tem que assinar o papel. Se não assinou, você está em imoralidade. Mas não é o amor fileu de irmãos, não é o amor eros de casal. Esse amor aqui é o amor ágape, que no grego significa o amor incondicional de Deus. Quando eu não consegui, ele veio ao meu encontro, me atraiu, conquistou meu coração, derramou sobre mim a presença do seu Espírito Santo e me deu o seu Filho, revelando-o na cruz para me salvar dos meus e os seus pecados. E Paulo chama isso de amor. Mas é só as 2 pessoas da Trindade? Será? Não. A terceira pessoa da Trindade também está envolvida no mistério do amor. Amém? O Pai te ama. Amém, irmãos? O Filho te ama. E o Espírito Santo, será que ele me ama? Ama. Romanos capítulo 5, versículo 5. Paulo diz que o amor de Deus foi derramado do céu para a terra em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Num ato da salvação, o Espírito Santo te regenera. Como o Derek falou, te justifica. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Agora você é uma pessoa amada por Deus Pai, amada por Deus Filho e amada por Deus Espírito Santo. E Paulo continua no versículo 5, e ele nos predestinou. Essa palavra, na verdade, no grego, significa que Deus viu a nossa história. Que lindo! Você sabia disso? Que o plano da sua vida não começou quando você decidiu encontrar Jesus. Igual o Zaqueu, que estava em cima da árvore, esperando Jesus passar. E quando Jesus veio, tinha um monte de gente em cima da árvore. Ou só tinha Zaqueu? Não, irmãos. Devia de ter 1 milhão de pessoas, porque Jesus era um homem público e todo mundo queria vê-lo, tocá-lo, abraçá-lo. E de repente, enquanto Jesus andava, aleluia, o plano de predestinação foi revelado a Zaqueu. O Senhor falou: Zaqueu! Ele olhou e falou: desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa.
E ele desceu rapidamente. Não foi assim com a gente? Você estava na cachaça, na imoralidade, na bebida, na religiosidade. E de repente Paulo diz que o Senhor viu, a palavra grega é que Deus viu o nosso passado. Você sabia disso? Ele viu e vê o nosso presente. E ele conhece o nosso futuro, irmãos. Isso é predestinação, é ver o horizonte. Você não vê o horizonte. Daqui a pouquinho você vai dormir, né, desesperado amanhã que tem que acordar para trabalhar. Mas Deus já viu o seu passado. Deus já viu o seu presente. E Deus também conhece o seu futuro. Por quê? Para você ser filho de Deus. Para que Deus te escolhe? Deus te torna santo, irrepreensível, te ama e decide o seu futuro. De antemão, é porque Ele quer te fazer filho, irmãos. Deus te fez filho, sabia disso? Não sei se você sabe, mas você está na igreja, reunindo na vida da igreja, porque você é filho e filha de Deus. Amém, irmãos? João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Exceto não aqueles que nasceram da vontade da carne e da vontade do homem. O que é ser filho de Deus, irmãos? É nascer de Deus. Por isso que você tem que ser parecido com o Pai. Igualzinho ao Pai, igualzinho ao Filho, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Ele viu a nossa história. E para quê? É para que ele tenha prazer em tudo isso. É para o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? É prazer. Qual é o prazer de Deus? É te escolher. Qual é o prazer de Deus? É te fazer santo, te ver santo, irrepreensível, amado, predestinado, filho de Deus. E Paulo no versículo 6 diz assim, é para que Deus seja louvado na sua vida. Você entendeu quem você é, irmão? Por isso louva o Senhor. Não fica retido. A gente fica retido, né? Na adoração, na busca pela presença de Deus. Se enlouqueça, irmãos. Preta Gil morreu e foi para o inferno. Cazuza foi para o inferno. Hitler foi para o inferno. Mas por que você está aqui, reunido na igreja? É para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus Cristo. Ah, se você soubesse o que eu estou falando, você seria como aquela mulher que entrou na casa de Simão. Jesus chegou na casa de Simão, o receberam como um andarilho, um homem qualquer. Simão não lavou os seus pés, não lhe deu um ósculo, um beijo no rosto. Receberam Jesus porque estavam acostumados com Jesus. Você sabia que você se acostuma com isso aqui? Você se acostuma a cantar, você se acostuma a ofertar, você se acostuma a pregar, você se acostuma a fazer missão, você se acostuma na diaconia, no diaconato, você se acostuma no pastoreio, irmãos. Mas de repente entrou Maria Madalena, aquela de qual o Senhor a libertou e saiu 7 demônios. E ela passou a vida seguindo Jesus e tudo que ela fazia, ela acumulava os bens e ia lá na olaria, onde vendia o óleo, e ela comprava nardo. Ela ficou esse período todo, irmãos, acumulando perfume, juntando frasquinho, mais frasquinho, 1 ano de frasquinho, 2 anos de frasquinho. Quando ela percebeu que ia entrar no 3º ano da história da pessoa de Cristo, que ele seria oferecido na cruz para morrer,
Ela entrou na casa de Simão loucamente, pegou aquele vaso onde ela depositou tudo que ela tinha, todos os seus bens, todo o seu dinheiro, seu tempo, tudo estava ali, irmãos. E aquela mulher, desesperadamente, ela quebrou o vaso, pá! Espatifou o vaso e o bom perfume tomou toda a casa onde estavam reunidos. E começou a beijar os pés de Jesus e lavar com óleo. E ele misturou óleo, perfume e lágrimas. Ela fez uma mistura na adoração. Ela falou: você é tudo. Você é tudo que eu tenho. Eu era endemoniada, eu era possuída por homens, eu era prostituta. Mas agora tu me encontraste, tu mudaste a minha vida, transformou meu coração. Irmão, eu estou vindo, visitando as igrejas há um mês, irmãos. De Cabo Frio a Miguel Pereira, a Maricá, só beijo a minha esposa e vou, irmãos. Porque eu sei o que ele fez por mim. Você sabe o que Jesus fez por você? E Simão falou: quem é essa mulher? E Judas falou: esse perfume é caro. Os adoradores, irmãos, são questionados. Quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo você não se prostra para adorar o Senhor pela madrugada? Não clama o nome dele, não busca a presença dele, fica com essa superficialidade, essa vida estagnada, essa vida de meia adoração, essa vida de conhecer negócio de igreja, de ministério. Deixa eu te falar, irmãos, quebra o vaso, rende a sua vida, rende ao Senhor, irmãos. Você pode morrer voltando para casa e para quem você viveu, para quem foi seu tempo, seu dinheiro, sua família, os seus bens, os seus filhos, irmãos. Eu estou um mês pregando, essa é minha 6ª mensagem, eu não tenho mais voz. E eu prego, igual eu estou pregando aqui, para 3 pessoas, se tiver 10 eu prego. Porque eu sei, irmãos, que ele é mais precioso do que o meu ministério, do que a minha família, a minha igreja, a minha teologia, a minha boa dicção. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para o louvor da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus. E ali Judas virou e falou assim: mas ela poderia juntar esse dinheiro e dar aos pobres. E Lucas diz que Judas não tinha preocupação com os pobres. O texto lá diz que ele era ladrão. Ele roubava a experiência da adoração das pessoas. Ele roubava o tempo das pessoas. Ele roubava a vida das pessoas. E Jesus falou: olha, não impeça ela. Deixe ela. Isso que é mais fantástico, irmão. Isso está em Lucas capítulo 7. E Jesus dá uma declaração que é espantosa. Já li comentários, já vi vídeo e não consegui achar até hoje. Mas eu sei que aonde eu vou falam dela. Jesus falou: aonde o evangelho for pregado, ela vai ser lembrada. E vem um capítulo 8 de Lucas que diz que depois disto, foi Jesus de cidade em cidade anunciando o evangelho do reino de Deus. Quem prepara o caminho é você. Você entendeu, Derek? Entendeu, Carlinho? A gente acha que quem prepara é o grande líder. Não, não, não. Irmãos, se a igreja despertasse nesse tempo, para entender que se a gente se juntasse para quebrar vaso, é que a gente chega inteiro aqui. É inteiro para entender a Bíblia. Por isso o desespero da oração da diaconisa. Pela palavra, nos invada com a palavra. A oração, não sei se é filha do pastor, é sua filha? Orando aqui, falou de Nicolaita na oração, falou da Jezabel.
Percebe, irmãos? Tem que ter quebradores de vaso, amém, irmãos? Uma reunião que ninguém quebra o vaso, ninguém se entrega, ninguém tem coração disponível, ninguém vive para ele. É difícil, irmãos. Porque, para terminar, o versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção. Para você é pela graça, amém? Não tem preço a ser pago. Não podemos ficar aqui sacrificando animais para que você entre na presença de Deus. Não tem como oferecer animais, fazer uma obra, subir a escada da penha de joelho. Não tem como. Não tem como. Efésios 2,8, Paulo diz: como que isso me alcança? Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Por isso a redenção, na minha parte, não tenho nada que dar para Deus para que Ele me aceite na presença dEle. A redenção aqui, a expressão, tem um significado de Êxodo capítulo 12, quando Israel estava cativo no Egito. Durante todo aquele período, e morreu José e levantou um novo faraó que não conheceu José. E o povo era muito grande, colocaram trabalhos forçados sobre o povo. Só que o povo cresceu no Egito, se multiplicaram, tiveram casas e dinheiro e bens e ouro e prata, se esqueceram de Deus. Amém, irmãos? Não peça bens a Deus não, amém, irmão? Fica pedindo dinheiro para Deus não. Israel ficou cheio de ouro e prata no Egito e esqueceu de Deus. Até que começou um trabalho forçado. Tem que construir coisas grandes para Faraó. E o texto diz que eles se lembraram de Deus. Ah, que lindo, irmãos. Israel clamou ao Senhor. E Êxodo 1 diz que Deus ouviu a voz do povo e falou, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram assim: desçamos e vamos lá, vamos ouvir. Vamos libertar o povo. E Moisés estava ali, irmãos. E Moisés pensou que Deus queria libertar o povo. Quando ele vai para tentar defender o judeu lá, ele mata o judeu. Ele mata o egípcio. E aquele momento, Deus começa a mover o coração de Moisés. Porque Moisés era cheio de capacidade humana, engenheiro no Egito, formado em administração, general. A partir dali ele foge do Egito e vai lá para os parentes de Jetro. E quando Moisés chega lá, irmãos, não tinha mais ninguém para ouvi-lo, que ele era, abaixo de Faraó, ele era o representante. Ele era o príncipe do Egito. Agora o príncipe perdeu tudo que tinha. O que tinha no deserto? Ovelha, bé! Como que se fala para ovelha? Até que Deus, soberanamente, apareceu numa sarça ardente que não se consumia, o fogo queimava, e o fogo queimava, e aumentando o fogo, e Moisés olhou e falou: que cena linda, eu vou lá e vou ver o que está acontecendo, irmãos. Quando ele chegou perto da sarça, a voz divina disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E ele arrancou as sandálias. Hoje tem muita gente de sandália, né, irmão? Acha que é poderoso, grande pregador. Moisés, a primeira coisa, irmãos, que ele viu foi a santidade e a beleza de Deus na sarça. Depois ele fica ali um período e Deus o reenvia para libertar Israel. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava praga. Perto da 10ª praga, Deus fala: fala Moisés com os filhos de Israel
para que matem um cordeiro. Que lindo, né, irmãos? A maneira de Deus libertar Israel do Egito era pelo meio de redenção. Tem que derramar o sangue do cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Tá vendo lá os umbrais da porta aqui? Ó? O povo dentro de casa, o cordeiro imolado, as famílias reunidas. E é interessante que Êxodo diz que Moisés falou para chamar os vizinhos. Amém, irmão? Quando você vier reunir para comer o cordeiro, chama os seus vizinhos. Amém? Convida, hoje tem reunião. O maior convite lá de Itaboraí é esse aí. Ele bota todo mundo na reunião, o Derek. Ele não consegue comer cordeiro sozinho, irmão. Para comer o cordeiro tem que ter outros. Para saborear quem é o cordeiro oferecido. É Jesus que João Batista, quando viu vindo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro, em Êxodo 12, é uma figura de Jesus Cristo, que Paulo chama de redentor aqui. Primeiro ponto que Cristo na cruz fez por nós, a gente está terminando, é que pelo seu sangue, o texto diz aqui, temos a redenção, a compra no mercado de escravo. Essa é a expressão no original. Você sabia que vocês eram escravos? Eu era escravo, irmão. E todo mundo aí é escravo da bebida, da droga, da prostituição, da pornografia. Todo homem sem Jesus é escravo do pecado. Mas Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo diz que ele nos transportou. O lugar que nós vivíamos antes da redenção, Paulo chama de império das trevas. Por isso você pode gritar ali no bar na esquina, eles estão nas trevas, irmãos. Tem um príncipe das trevas, que é o diabo. Tem os anjos caídos que dominam a alma e a vida deles. Então tem que ser uma ação profunda de Deus para libertar os homens. E Paulo diz, ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho amado. Irmão, ele te tira das trevas e te coloca no reino de Jesus. Isso é ser redimido pelo sangue. E hoje ninguém fala de sangue na igreja. Ninguém canta sobre o sangue. Acabou o sangue. Você lembra que nós cantávamos? Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue carmesim, vamos, irmãos, acabou o sangue. Por isso que hoje tem tanto mérito na igreja. Tanta obra eu faço. Estou fazendo a obra de Deus, irmãos. Aqui Paulo diz, é pelo sangue, amém, irmãos? João diz assim, se pecardes, filhinhos, temos o sangue de Jesus. Ele diz assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É todo mesmo, amém, irmãos? Dá nome aí o que você quer chamar de pecado. Ele já te purificou. Isso é pecado para você, o sangue é suficiente para te cobrir de todos os seus pecados. E Paulo diz o que acontece? Primeiro, o sangue. Segundo, eu sou perdoado dos meus pecados por causa do sangue. Por isso, não aceite a acusação do diabo. Não deixe Satanás lançar seta na sua mente dizendo que você não é filho de Deus, que você não é cristão. É sim, irmãos. Romanos 8,1, Paulo diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, Paulo diz assim, me libertou da lei do pecado e da morte, irmãos. Não tem condenação se somos lavados pelo sangue e perdoados dos nossos pecados. E tem gente aí se arrastando com correntes eternas. Tem problema com o irmão? A oração do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas. Primeiro, dívida perdoada por causa do sangue derramado na cruz. Deus, através de Cristo, perdoou as nossas dívidas,
Todas elas. E se eu tenho uma dívida com o irmão, eu tenho que ir a ele. Eu tenho que buscá-lo. Não é isso que Mateus 6 diz? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Amém, irmãos? Libera o perdão, amém? Tem problema com irmãos na igreja local? Procura, pede perdão. Pede perdão, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Somos os pecados perdoados segundo a riqueza da sua graça. Os versículos 8 ao 14, o próximo convite, a gente expõe eles, amém? Então, que a gente entenda a obra do Pai e a obra do Filho. Vamos deixar a obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para nossa próxima comunhão, se o Senhor permitir. Vocês entendam o propósito de Deus e o supremo plano dele de salvação. Você entendeu o que Deus fez através de Jesus? Pode ficar tranquilo. Pecado perdoado, justificado, reconciliado, adotado na família de Deus. Tudo é nosso, amém? Te louvamos nessa noite. Agradecidos pela graça, Senhor, tão tremenda da sua palavra. Como a sua palavra é maravilhosa, Senhor. Não há livro tão maravilhoso como a Bíblia, Senhor. Por isso nos dá mais amor pela palavra. Possamos viver uma vida voltada à palavra. Congregar na igreja para ouvir a palavra. Para cantarmos hinos que nos levem à palavra. Que as nossas orações sejam misturadas com a palavra. Senhor, não queremos ser uma igreja nesse tempo tão caótico do fim, em que a palavra é deixada de lado. Por isso, abençoe os irmãos da primitiva. Dê a palavra para eles. Usa irmãos, irmãs, jovens. Sejamos a igreja primitiva de fato. Como Atos 2,42 diz que a igreja primitiva ela perseverava no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, e nas orações, e no partir do pão. Os irmãos vivam de fato a realidade da igreja primitiva do Senhor, e a bênção do Senhor estejam sobre eles. Em nome de Jesus que oramos. Amém.